olha aí, tá nos dando a honra de participar da nossa live aqui. Aos pouquinhos vão entrando aí nosso pessoal que nos acompanha. E é Que bom. importante que a gente deixe claro que, além de estar aqui na live, a gente grava, depois é editado e colocado lá no canal do YouTube. E o Claudemir também vai ficar com isso à disposição para colocar aonde ele achar conveniente. Amigo Claudemir, antes da gente começar, eu sempre faço uma apresentação do nosso convidado e explico por que a gente trouxe esse convidado, né? Apesar de você não precisar de muitas apresentações, seu nome já lhe precede, a gente trabalha aqui no canal o desenvolvimento profissional das pessoas. E eu acho que para mim, eu sou apaixonada pela Disney, você é muito mais do que eu, e tem um domínio maravilhoso de tudo, da filosofia Disney, e é uma das empresas que eu acho que mais trabalha o desenvolvimento do profissional, né? Então, assim, ela é exemplo para todas as empresas praticamente no mundo, não importa que segmento seja, acaba sendo uma referência. Oi, Júlio, obrigado por estar aí conosco. Então, assim, eu queria que vocês entendessem que o Claudemir está vindo aqui com a gente para nos brindar com todo esse conhecimento que ele tem da Disney. Ele já fez parte do cast member da Disney e ele pode nos dar muitas dicas, muitos direcionamentos do que a gente pode aproveitar dessa empresa que é referência, tanto como empresa, como em qualificar os profissionais dela, para que a gente possa pegar e trazer para a nossa vida. Então, é com você, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, um privilégio estar aqui com vocês. Estou só arrumando aqui a câmera. Muito feliz aí, dia do trabalho, e a gente está aqui trabalhando, graças a Deus, né? Porque tem muitas pessoas que estão sem emprego nesse momento, com toda a situação que a gente está passando. Uma breve introdução sobre o Claudemir Oliveira, porque muitos dos seus seguidores... Está me ouvindo bem, né? Só para ter certeza. Perfeitamente, estamos ouvindo bem. Excelente. A minha experiência a grande maioria da experiência vem do turismo, da indústria do turismo e do entretenimento, né? Então, eu trabalhei para a Eastern Airlines, depois abri o escritório da American Airlines no Brasil, em 1990, quando a American entrou no país. Depois fui para a United Airlines, outra grande empresa aérea americana. E em 95, a Disney, Indira, estava precisando de um executivo para abrir a Disney no Brasil, a divisão Parques e Resorts. Não é abrir um parque no Brasil, é ter um escritório no Brasil dessa área muito importante da empresa. Porque a Disney antes já tinha, Indira, a área de cinema, a área de licenciamento, só que ela não tinha um representante dessa divisão de parques e resorts, que é a maior divisão de todas as empresas da Disney, de todas as divisões. Só para os seus seguidores terem uma ideia, a Disney tem aproximadamente 223 mil colaboradores. Estou falando esses números antes da coronavírus, porque vai ter uma mudança naturalmente nesses números. Com certeza. Mas só para os seus seguidores terem uma ideia. Então, são 223 mil colaboradores em todas as divisões. Então, imagine, Pixar, Walt Disney Studios, licenciamento, Lucasfilm, Marvel, Fox, absolutamente tudo, né? Então, todas essas divisões têm 223 mil. Mas só para dar uma ideia do tamanho da divisão que eu abri no Brasil, de parques e resorts, só em Orlando são 77 mil colaboradores. Caramba! Aí, se você for para a Califórnia e somar do parque lá na Disneylândia, se você somar os parques, por exemplo, do Japão, se você somar Paris, se você somar Hong Kong e se você somar Xangai, e eu coloquei na ordem que esses parques foram abertos, você vai ver que nós temos aí fácil, umas 150, 160 mil pessoas trabalhando na divisão Parques e Resorts. Então, 160 mil de 223, então você tem a grande maioria.
Essa divisão de parques e resorts também é responsável por 37% das receitas que a empresa recebe. Então, é uma divisão gigantesca. Eu tive o privilégio de ser o primeiro líder executivo da Disney no Brasil nessa época, né? Então, foram 15 anos espetaculares. Abri o escritório em 95 no Brasil e, em 2000, a empresa pediu para eu liderar a estratégia global de treinamento aqui em Orlando, na Flórida, de onde eu estou falando nesse momento e onde eu vivo desde 2000. Fiquei mais de 10 anos na empresa. Nesses 10 anos, tive o privilégio de ter dado aulas na Universidade Disney, que é um privilégio. Eu sou, na verdade, o único brasileiro a ter dado aulas na Universidade Disney. É uma honra muito grande. Então, para mim, ter aberto o escritório da Disney no Brasil, ter sido o primeiro brasileiro a ter dado aulas na Universidade Disney, que é referência mundial em todas as corporações. Então, hoje, quando você vê Universidade McDonald's, Universidade de tal empresa, a maioria delas, foram inspiradas na Universidade Disney, que vem da década de 50. Nossa, então, que cabeça, hein? Já estava na frente. E a razão dele ter aberto a universidade, só para vocês saberem, já dou esse toque para vocês, é que ele fez uma terceirização quando abriu a Disneyland em 55, lá na Califórnia, e ele terceirizou a segurança. Ele contratou uma empresa de segurança para fazer. Então, ele observou os seguranças olhando para os clientes, para as crianças, e falando assim, olha, você não pode saia daí, você não pode ficar em cima. E ele ficou desesperado. Ele falou, não, meu pessoal tem que ser treinado. Eu não posso contratar alguém de fora para vir dar esse serviço para os meus convidados, como a Disney chama, clientes. E escrevi também, você deve saber disso, né, que eu acho que é importante para os seus leitores saber, essa biografia do Walt Disney e essa biografia do Toy, que é única. Olha, você tem aí. Olha aqui, ó. Não só tenho as duas, como ainda tenho. Ó, ainda tenho esse. Então tem. E ainda esse. Só está faltando esse aqui para você, que em breve você recebe. Esse não tenho. 7 páginas. Então, olha só. Foram anos espetaculares. A minha empresa Seeds of Dreams, que vocês estão vendo aqui no fundo, eu criei em 2006 como projeto de um doutorado que eu fiz aqui nos Estados Unidos em psicologia positiva, que eu acho que durante a nossa conversa vai dar para falar um pouquinho do porquê que eu me apaixonei também por essa área, onde eu fiz um mestrado e doutorado aqui nos Estados Unidos sobre psicologia positiva aplicada aos negócios. Então, sou um apaixonado por Disney, pela filosofia Disney. Foram 15 anos, abri o escritório da Disney no Brasil, vim cuidar de estratégia global de treinamentos e dei aula. Sou convidado do Disney Institute. Dito tudo isto, é importante que seu público saiba que uma forma ética, eu não estou aqui falando em nome da empresa, naturalmente, estou falando das minhas experiências dessa grande empresa e, óbvio, que ter trabalhado 15 anos lá, eu posso garantir para os seus seguidores que eu vou saber do que eu estou falando. Com certeza. Então, vocês viram aí que não é uma pessoa que respira, né, e vive a filosofia Disney. E a gente aprende muito com o Claudemir, não só no treinamento dele, mas inclusive acompanhando, conversando com ele, porque ele não só sabe o que a gente vê dos livros, no sentido de treinar as pessoas, mas ele participou, inclusive, de alguns treinamentos e algumas colocações onde tivemos que fazer algumas adaptações, não, né? A Disney teve que fazer algumas adaptações no sentido das culturas. Por exemplo, a cultura do brasileiro, como é que o brasileiro agia na Disney e o que isso impactou para que a Disney tivesse que treinar os seus colaboradores de uma forma diferente para conseguir diminuir o problema que essa cultura trazia, né? Que aí o Claudemir vai falar um pouquinho disso para vocês, mas antes dele falar disso daí, que ele vai já colocar duas coisas, responder duas perguntas, que uma é essa. A primeira que eu queria que ele falasse é assim, a Disney é referência, né? Referência no sentido do profissional. Um profissional que foi profissional do elenco Disney, ele dispensa apresentações porque ele é uma referência, para ele conseguir, né, ter essa chancela.
O que faz com que esse profissional seja tão especial frente aos mortais, digamos assim, frente àqueles que não entraram para esse elenco Disney? O que faz desse profissional ser tão fantástico? Por que é que lá na Disney dá certo? E aqui a gente tem tanta dificuldade? Fala um pouquinho disso para a gente. Olha, Dirá, uma pergunta assim, extraordinária. Eu parabenizo pela pergunta, porque ela me dá a possibilidade de eu entrar mais a fundo de como funciona muitas coisas lá na Disney. Só para vocês terem uma ideia, existem estudos que indicam que um funcionário, um colaborador da Disney equivale a umas 3 pessoas de outras empresas. Olha. O que eu quero dizer isso para vocês? Que por trás da magia, né, existe muito trabalho. Muito trabalho. Né? E por que eu estou falando isso para vocês? Ah, Cláudia, que pesquisa é essa? Quem foi que falou? Tá bom, eu vou falar para vocês aqui do porquê essa pesquisa ela entra dentro de uma realidade, de um cenário real. Eu, na American Airlines, era responsável, quando foi aberta a American Airlines, eu era líder do contact center, do call center da American Airlines e de todas as lojas da American Airlines. Pois bem, eu tinha, quando mudei para a United Airlines, uns 40, 50 colaboradores no departamento de reserva. Hoje tem muito mais. Mas 40 funcionários, cuidar de todo o call center da American Airlines, tudo isso aí. Aí fui para a United para liderar vendas. Aí eu já fui para uma outra área de vendas. Tinha uma experiência muito forte nessa área de atendimento ao cliente, do call center da American Airlines. E na United Airlines, eu fui para vendas. Eu tinha uma equipe de umas 15 pessoas, vendas. Pois bem, aí a Disney me contrata para eu liderar estratégia global de treinamento, quando eu mudei para os Estados Unidos. Que responsabilidade, hein? É global. Pois bem, sabem quantos funcionários eu tinha? Aí vocês vão entender. Eu tinha 2 funcionários. Misericórdia. 2 para cuidar de absolutamente tudo. Então, o que acontece? As pessoas que trabalham para a Disney, em geral, querem trabalhar para a Disney. Então, começa aí o grande diferencial dessa empresa para a maioria das outras. Por que eu já adianto para vocês que estão me ouvindo que a Disney, mesmo nessa crise, eles dispensaram 43 mil colaboradores aqui de Orlando. De 77, dispensaram 43 mil. Mas, se você me perguntar, Claudemir, e aí a Disney vai voltar? Óbvio que vai voltar, por vários motivos. O primeiro é esse, que os colaboradores são fiéis, gostam, querem trabalhar e querem salvar a empresa. E o outro detalhe que muitas pessoas se esquecem, Lira, e todos estão me ouvindo nesse momento ou na gravação, é que os clientes da Disney são fãs. Olha que cenário. Presta atenção no cenário que eu vou mostrar para vocês. O funcionário quer salvar a empresa e o cliente quer salvar a empresa. Como que essa empresa não vai sobreviver? Fala para mim. É verdade. Como que essa empresa não vai voltar mais forte do que era? Vai voltar. Pouquíssimas empresas têm esse privilégio. Eu não consigo elencar uma outra empresa que tenha uma situação tão privilegiada quanto a Disney. Não consigo. Não consigo. Se tiver alguém aí que tenha, escreve nos comentários, porque tem grandes empresas com nomes extraordinários. Mas, pessoal, essa combinação do funcionário, do colaborador amar a empresa e o cliente ser louco pela empresa, não tem como dar errado. É verdade. Então, o sucesso da Disney se resume a esses 2 pilares. E aí vem um monte de outras coisas, entendeu? Quando as pessoas perguntam qual é o sucesso da Disney, é essa. Então, a sua pergunta me fez eu elaborar naturalmente por vários campos, né? Ou seja, os funcionários, os colaboradores, os cast members, como a Disney chama colaboradores, eles realmente têm uma missão. Isso não quer dizer que a empresa seja perfeita, isso não quer dizer que 77 mil funcionários todo dia estão felizes. Impossível, mas a grande maioria, a regra é essa que eu estou falando para vocês. O que tiver fora disso é exceção, e é uma exceção. Pode ter alguém que não gosta da Disney, pode ter alguém que não gosta de trabalhar. Aliás, temos dados
de que pessoas que entram na Disney e não se identificam com a cultura, em 3 meses saem. Por quê? Perfeito. Porque percebe que tem que trabalhar muito e, de repente, a pessoa achava que gostava da empresa e, depois de 2, 3 meses, ela falou, não quero não. Não é isso que eu quero para mim, não. Quero não. Não é bem assim, né? Então, o profissional, ele que trabalha na Disney, ele tem esse poder. Por isso que as empresas são loucas para pegar pessoas que trabalharam na Disney, porque, primeiro, já sabem que são pessoas trabalhadoras, são pessoas que realmente equivalem a mais do que uma empresa normal, número um. Né? O desafio de quem contrata alguém que trabalhou na Disney, qual que é? É ter uma cultura que a pessoa fala assim, pô, legal essa cultura também, eu vou me matar por essa empresa. O detalhe está aí. Esse está o grande detalhe. E é possível, é possível. Você pega, por exemplo, uma empresa pequena pode ter muito mais possibilidade de uma pessoa crescer até do que uma empresa como a Disney. Então, existe prós e contras, né? Mas a Disney tem esse encanto por parte dos colaboradores e também por parte dos clientes. E estou falando, naturalmente, de uma forma generalizada. Perfeito. Porque pode ter alguém, não, eu conheço alguém que mete o pau na Disney. É exceção. Existe, claro. Não. Pergunta para cada 10 pessoas que trabalham da Disney para perguntar se o orgulho não é do tamanho do mundo. É um orgulho gigantesco. Como não posso ser grato? Como que eu não posso agradecer pelos anos que eu me dediquei à empresa e que a empresa me deu tanta visibilidade que estou aqui com você hoje, mesmo não estando lá. Então, gratidão é uma palavra-chave nesse processo. Seja grato à empresa onde você trabalha. Outra coisa, uma mensagem positiva que quero passar também para os seus ouvintes, para os seus seguidores, pessoal, busque fazer o seu melhor sem importar a circunstância. Né? Eu lembro de pessoas falarem para mim assim, Claudemir, se eu conseguisse trabalhar na Disney, seria tão maravilhoso, eu seria tão maravilhosa, maravilhoso. E eu falo, se você não for maravilhoso ou maravilhosa onde você está agora aqui, você não vai ser maravilhoso ou maravilhosa lá na Disney. E eu sou um exemplo vivo. Eu fui office boy em São Paulo, eu comi água. É o título do meu livro que eu te mostrei no começo, porque eu não tinha dinheiro para almoçar, mas eu honrava cada emprego que eu tinha, seja como office boy, seja como trabalhando numa pastelaria em São José dos Campos, quando a minha família mudou do Nordeste do Brasil para São Paulo. E a minha lição é, quem estiver me ouvindo aí, não espere o emprego dos seus sonhos para você ser brilhante. Você brilha aí onde você está. E se você brilhar onde você está, aí sim eu assino, carimbo e digo, você vai brilhar na Disney. Não é a Disney que faz você, é você que faz a Disney. Essa é a grande verdade. Não deixe que algo de fora te faça. É você que faz o que está lá fora. Então, pessoal, façam bem feito. Excedam no que vocês façam. Não importa qual é o salário, quais são as condições, porque é fazendo bem feito, é excedendo no que você está fazendo agora que te levará ao teu trabalho dos sonhos. Eu sou uma prova viva do que eu estou falando. Não falo de nada que eu li ou escrevi. Eu falo do que eu vivi e depois eu escrevi. Então, nada do que eu falar hoje para vocês aqui é teoria. Eu vivo o que eu estou falando para vocês. Tudo que eu falar nessa live aqui, está sendo gravada, é o que eu vivo. Eu sei do que eu estou falando e por isso eu quero passar essa mensagem muito positiva para os seus ouvintes num dia como hoje, dia do trabalho. Que todos vocês que estão aí do outro lado, se tiverem um trabalho, agradeçam muito a Deus e rezem para que passe logo para você continuar com esse trabalho. Se você que estiver aí por algum motivo perdeu o trabalho por causa da crise, não se desespere. Você tem alguém aí do seu lado agora nesse momento que não vai deixar você passar fome e você vai conseguir passar por essa e em breve, se Deus quiser, os trabalhos vão voltar pouco a pouco e você voltará a trabalhar. Então, nada de desistir, nada de ficar
reclamando porque isso acontece com todos nós, pode acontecer com todos nós. É Então, pessoal, verdade. essa é uma mensagem positiva para vocês, né? Façam o melhor de vocês sempre. Não importa onde você está, não importa qual é a circunstância, você brilha. E quem brilha deve brilhar na claridade e no escuro. Simples assim. Perfeito. Vocês estão entendendo por que eu sou fã desse cara, né? Então, assim, dispensa comentários. A Aline Pitombeira, que foi minha ex-aluna, foi minha monitora, minha orientanda, tá aí. Ela citou a Google, que também é uma referência, né, mais recente, de uma empresa que também tem os seguidores e tal. Tem gente aqui perguntando se a gente vai sortear um livro. Gente, eu não vou prometer sortear, mas eu vou prometer a vocês que vai ser um dos livros que deverão ser sorteados. A gente sorteia sempre um livro por mês. Então, eu prometo a vocês que eu depois vou pegar, só não sei qual vai ser deles, e vou disponibilizar para a gente ser o livro do mês que a gente vai sortear aqui para vocês. E aí, Claudemir, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu acho que todo mundo deve ficar atento nessa sua resposta. A gente tem falado muito sobre autoconhecimento, sobre a importância das habilidades, às vezes até mais do que a competência, porque a competência, a parte técnica, né? Ontem a gente até teve com o Gustavo Couto aqui, e ele falou isso, não, ó, cara, se tu não soubesse resolver tua relação emocional, não adianta nada tu ir fazer um mestrado, é melhor tu ir fazer primeiro uma terapia, né? Então, assim, pegando esse conceito de habilidades, né? Quais são essas habilidades que você acha que são mais importantes para um profissional atuar em qualquer área que seja, né? Mas assim, para um profissional hoje ter digamos assim, uma carreira promissora, que habilidades são importantes para esse profissional? Que eu explico para eles, não é que eu não estou estimulando que estude, faça mestrado, doutorado, não. Só estou dizendo que hoje, nas seleções, a gente pesa muito mais as habilidades, o desenvolvimento das habilidades, da parte comportamental, porque é difícil de te ensinar, do que, de fato, uma técnica. Porque eu posso ensinar a pessoa a fazer um bolo, ensinar a pessoa a elaborar um programa, mas ensinar a pessoa a não roubar, a ser ética, né? É mais difícil, né? É um pouquinho mais difícil. Então, me ajude aí. Quais são essas habilidades importantes? Eu estou rindo porque, enquanto você estava fazendo a pergunta, o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, entrou numa live e ele não pediu permissão para a gente para fazer isso no nosso horário. Acho isso um absurdo, acho isso um absurdo. Então, apareceu aqui. Olha, que interessante a tua pergunta, porque tem tudo a ver com a Disney. O legal é que é assim, você puxa um assunto e eu caio na Disney. Puxa outro e eu tomo na Disney. Mas o objetivo é esse. Hoje o foco é Disney. Eu sei. E psicologia positiva também sempre acaba caindo. Então, era assim, o Walt Disney tem uma frase que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Que você fez o meu curso em São Paulo e você sabe dessa lição que o Walt Disney deu. E que está no meu livro, no livro do Walt Disney. Então, é assim, a frase dele é assim, contrate uma atitude, contrate um sorriso e depois a gente ensina as técnicas. Olha que legal. O que o Legal. Walt Disney quis dizer? Que se você tiver habilidades, maravilha, mas você precisa ter atitude, você precisa sorrir, você precisa ter atitude de quem quer fazer a coisa, né? Porque, como você bem falou, o Walt Disney acreditava que técnicas você pode ensinar, como você bem colocou aí, você pode ensinar alguém a fazer um bolo, mas você não pode ensinar alguém a sorrir. Existe um ditado que eu adoro, que diz que você pode levar um cavalo até o poço. Tenta forçá-lo a beber água. Tenta. Então, é assim, não tem como. Então, as habilidades, elas são importantes, se você tiver as duas coisas, habilidades e atitudes, sim. Mas essa coisa comportamental, ela é muito importante. Então, assim, eu não vou falar de uma habilidade especial. Eu diria que o principal é você ter realmente atitude, você querer, você quer isso. Existe uma poesia espetacular da Adélia Prado, uma mineira, que eu não vou lembrar a palavra exata e peço perdão a ela e a todos os leitores que a conhecem, mas ela diz mais ou menos o seguinte: eu não quero garfo, nem faca, nem queijo. Eu quero a fome.
que ela quis dizer com isso? E me perdoem por tentar explicar algo tão lindo, mas é que eu gosto de deixar tudo clarinho para todas as pessoas. Ela quer dizer o seguinte: não adianta eu te entregar garfo, faca, queijo, goiabada, pão de queijo, a melhor comida aí do Ceará, ou de Alagoas, ou de qualquer lugar do Brasil, se a pessoa não tiver fome. Verdade. Não tiver fome, ela não vai comer. Então, assim, primeiro vem a fome, aí depois põe a garfo, tal, tal. Então, a pergunta de US$ 1 milhão para as pessoas, para os profissionais, assim, você quer trabalhar? Ou você está escolhendo muito? Já não é uma atitude. Está desempregado, precisa trabalhar. Vai ficar escolhendo? Não dá para escolher. E outra coisa, Indira, que você fala para as pessoas, né? Eu viajo o mundo inteiro e viajo bastante e amo. As pessoas às vezes falam para mim assim: ah, mas é fácil você falar isso, Claudinho. É muito bonitinho falar isso. Entendeu? E eu não aceito essa provocação porque a pessoa não sabe da missa à metade, como a gente usa aí no Nordeste. A missa à metade. Não tem ideia do que você passou, do que você sofreu. Entendeu? Todos nós, todas as pessoas passam por fases de comer sapo, engolir sapo. Todos nós. A única diferença que eu vi com as pessoas é que, dependendo do grau que você vai alcançando, você vai trabalhando, você só escolhe o tamanho dos sapos. Então, por exemplo, agora com meus 55 anos, eu escolho o tamanho. Quase todo dia eu tenho algumas pílulas de sapinho, assim, vai embora. Pô, o estômago já pega. Agora, quando eu estava começando, os sapos eram daquele que precisava pegar assim, pelas perninhas para ajudar a entrar, desse tamanho. Mesma coisa, quem está me ouvindo aí sabe do que eu estou falando. Então, pessoal, não pensem que o fato de, quando você atingir o seu sucesso, significa alguém dizer para você: é fácil para você falar, porque você já passou lá atrás. Então, para resumir, porque eu não fugi da sua pergunta, mas eu fui mais a fundo em Disney, em algumas teorias, para dizer que as pessoas precisam, a maior qualidade, a maior habilidade é ter atitude, é querer, é ter fome. Está com fome, meu filho? Eu te ajudo. Não está com fome? Eu não vou ficar colocando comida aqui para estragar. Coloca o queijo lá, volta à tarde lá e o queijo está estragado. Quer comer ou não quer comer? Então, assim, isso que as pessoas precisam realmente colocar. E me desculpe usar muita linguagem visual, mas é que eu sou um especialista em storytelling e eu acredito que as pessoas não se esquecerão desses conceitos exatamente por eu usar uma história por trás do conceito. Mas isso é perfeito. Ontem a gente estava conversando, explicando o quanto, você sabe que eu trabalho com consultoria, né, com formação de pessoas, e o quanto me dói quando eu vejo uma empresa investir financeiramente num treinamento, numa qualificação para um grupo de funcionários, né, e o funcionário questionar, perguntar assim: eu vou ganhar para poder ir para o treinamento? Né? Vão me pagar hora extra? Eu preciso mesmo ir para esse treinamento? Ou então vai e fica no celular e não presta atenção, não absorve aquele conteúdo que normalmente é caro, né? E às vezes a pessoa diz assim, e a pessoa às vezes quer que a empresa invista nele, e eu pergunto: você tem investido em você? Aí eu faço a colocação: se você não investe em você, como é que você quer que a empresa acredite e invista em você? Então, vão duas colocações aí para você nesse sentido, voltando aí já para uma área mais específica do investimento, né? Você tem o seu curso em São Paulo, que, se Deus quiser, passar essa pandemia, nós vamos conseguir fazer para cá, né? Estamos trabalhando nisso. Mas, assim, você está dando esse treinamento para as pessoas que querem aprender. Eu permanentemente estou querendo aprender, fiz seu curso, levei algum grupo que está no hospital que eu dou consultoria, mas você também continua aprendendo, você continua investindo em você, como você vê isso e que sugestão você dá para essas pessoas? Porque às vezes a pessoa diz assim: ai, mas é caro R$ 100, é caro R$ 50, é caro R$ 800. E eu normalmente coloco assim: caro depende do referencial, né? É caro quanto? Quanto vale o investimento para você em você mesmo, né? Então, fala um pouquinho para a gente. Um reitor da Harvard disse uma vez, e sempre que eu posso, eu vou a Boston para fazer cursos nessa área de psicologia, é uma frase bem famosa. Uma vez falaram para ele assim: mas os cursos aqui são caros. Aí ele falou assim: experimenta a ignorância. Experimenta a ignorância, para você ver como é barata ela.
Enfim, Verdade. vou dar exemplos pessoais, porque aí fica mais claro que eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que eu vivi e do que eu vivo. Né? A cena que transformou minha vida, você sabe disso, foi quando a minha família veio do Nordeste. Eu sou alagoano, de uma cidadezinha chamada Arapiraca. Tenho muito orgulho, muitos parentes por lá. Ainda tenho muitos parentes em Alagoas, Maceió. E gosto muito do Nordeste, tenho uma paixão incrível por todos vocês. E quando eu cheguei em São Paulo, eu vi uma cena que transformou minha vida, que foi meu pai e minha mãe tentando fazer cálculos para pagar as contas do final do mês. Então, ali eu decidi, com 13 anos de idade, estou com 55, que eu iria ajudar meus pais. E descobri que a única forma era através da educação. Então, assim, durante a semana eu era office boy e à noite estudava no colegial, estudava à noite. O único dia que eu tinha para estudar línguas era sábados e domingo. E eu estudava essa história desse livro que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é o Você Comeu Água. Essa história aqui aconteceu nessa fase que eu queria ajudar meus pais. E na hora do almoço me chamavam para eu ir almoçar e eu falava que não tinha no sábado, em geral, sábados e domingos, lá no Instituto Roosevelt, ali perto da Praça da Sé, em São Paulo, para quem for de São Paulo. E na hora do almoço me chamavam para almoçar, eu falava que não podia e eu só tinha água para almoçar. Por isso o título Você Já Comeu Água, que eu sei que na Bahia tem um outro significado, que é beber cachaça e tal, mas o meu era Água fome mesmo. mesmo, eu só tinha água na Bahia eles falam, quando você fala, você já comeu água, você tomou muita cachaça. Então, no resto do Brasil, acho que é a minha teoria. Então, o que aconteceu? Eu não inventei desculpas. Eu não inventei desculpas. Eu não inventei desculpa. Eu posso ficar sábado descansando. Eu falei, não, mas durante a semana eu trabalho, à noite estudo. O único tempo que eu tenho é sábado. Por que eu comecei a estudar sábado, domingo, à noite, quando eu tinha férias, tudo? Porque eu queria correr contra o tempo para eu chegar antes do meu amado pai e da minha amada mãe. Eu queria chegar antes, porque eu pensava o seguinte, bom, eu tenho 13, 14, 15 anos de idade, tenho uma vida inteira pela frente, mas se eu não correr para realizar o sonho do meu pai e da minha mãe, eu posso chegar tarde. E aí eu virei homem naquela fase. Estudava, nunca parei de estudar até hoje. Nunca parei de estudar, nunca parei de estudar, Que nunca, nunca, bacana. nunca. E foi o maior investimento que Deus me deu, porque a educação ninguém tira jamais de você. Então, investi. O dinheirinho que eu tinha, eu usava para minha escola, porque eu tive a visão. Alguns irmãos não tem que ter a mesma visão. E não está errado. Cada um tem a sua vidinha, a sua experiência. Entendeu? O dinheirinho lá que eles tinham lá era para eles fazerem o que eles tinham que fazer. Eu escolhi ajudar meus pais ali e corri atrás até, graças a Deus, consegui realizar muitos sonhos com meu pai e minha mãe. Minha mãe ainda é viva, meu pai faleceu, mas consegui realizar muitos sonhos antes de ele falecer. Então, olha só, você tem que fazer a sua parte. Se a empresa fizer, agradece. Se ela não fizer, não é porque ela não quer fazer. Entendeu? Você não sabe qual é a razão. Pode ser que não tenha recurso para fazer aquilo ali. Entendeu? Então, você faz. Quando eu entrei na Disney, em 95, eu descobri que o Walt Disney tinha toda uma história em Chicago, em Marcelino, uma cidadezinha, uma fazendinha onde ele viveu. Eu resolvi pesquisar. Aí eu tirava férias na Disney, pagava do meu bolso, ia até Chicago, depois até Kansas City, depois iria a Marcelino, tirava 15, 20 dias de férias para estudar sobre a vida do cara, sem a empresa me pagar absolutamente nada. Muitas pessoas falavam assim para mim, ai, Claudemir, como você é burro, como você é idiota, pede para a empresa. Ah, é? Tá, então agora 77 mil funcionários que trabalham aqui em Orlando vão pedir para a empresa para ir para Marcelino e para Chicago pesquisar a vida do Walt Disney. E a empresa é obrigada a fazer isso. Desde quando? Desde quando? Então é assim, quem quer, Indira, faz. Quem não quer, faz o seguinte, mimimi, nhenhenhen e blá, blá, blá. Mimimi, nhenhenhen, blá, blá, blá. Vou repetir mais uma vez. Mimimi, nhenhenhen, blá, blá, blá. Quem quer, faz, executa. Quem não quer, inventa desculpas esfarrapadas, injustificáveis. Simples assim. É sonho ou não é sonho? É verdade. Sonho pequeno, preço pequeno. Sonho médio, preço médio.
Sonho gigante, preço gigante. Simples assim. Não me venha com mimimi reclamando porque o teu sonho é alto, tendo que pagar o preço. Então, seja medíocre. Pague um precinho e se coloque no seu lugar. Se quiser crescer, tem que pagar o preço. Simples assim. Perfeito. Simples assim. Então, é muito importante que as pessoas, voltando à sua pergunta, saibam que elas precisam entregar. Aliás, o segredo da vida está muito mais em a gente primeiro entregar para depois receber. Receber. É o Verdade. ciclo natural da vida. Eu plantei o ano passado aqui em Orlando uma goiabeira. Tem uma vizinha que planta várias frutas e ela me ajuda até a aguar, a regar algumas vezes. Isso é vizinho, hein? E aí, todo dia eu fico olhando, 2 anos ali cuidando. Aí apareceram as primeiras flores. Aí eu aprendi que depois que a florzinha sai, é que a goiaba sai por trás. Tá ali, mas tem que trabalhar, entendeu? Não, primeiro eu entrego, me Perfeito. dedico àquela goiabeira, aí ela me dá uma eternidade de goiabas anualmente. As pessoas querem as goiabas Antes de plantar. antes de plantar, antes de trabalhar, antes de suar. E para esses, eu estou aqui para dizer: você não vai ter goiaba. Você não vai ter goiaba na vida, meu amigo, É porque verdade. não existe esse processo inverso que as pessoas querem de começar pelo resultado e não fazer absolutamente nada. Essa é a grande verdade que eu falo nas palestras, nos eventos. Algumas pessoas ficam chateadas, porque eu machuco mesmo, entendeu? Pô, meu, eu vou falar o quê? Eu vou ficar aqui falando com você e Vai mentir? falar coisinha Não vai doce? mentir, né? Falar para você que não vai precisar suar? Falar para você que não, é só jogar a sementinha lá da goiaba, meu, por um milagre, ela vai crescer, vai dar um monte de goiaba. Não, meu amiguinho, tem que cuidar do seu sonho, tem que ir lá na raizinha, inclusive limpar. Quem trabalha com sítio sabe. Se você deixar a plantinha raiz ali com muito erva daninha ao lado, ela não floresce. Você vai lá e só limpa, tira aquelas ervas de tapete ali da raiz, e 2 dias depois as flores começam Perfeito. a surgir. Então, o recado, minha amiga e meus amigos, escolha o seu sonho, escolha o tamanho dele, e eu já estou te dando a resposta. O preço vai ser Proporcional. proporcional ao tamanho do seu sonho. Simples assim. Boa sorte. Se precisar de ajuda, eu ajudo. Agora, cuidado. Não pense que alguém vai fazer isso para Perfeito. você. Vou falar aqui bem na. Esqueça essa história. De alguém falar, não, é fácil. Ninguém vai fazer. E mesmo que alguém fizesse, não teria gosto. Não teria gosto. É você que tem que fazer. Verdade. É você que tem que fazer, entendeu? Então, assim, Aproveitando, dando um ganchinho para você continuar aí nessa colocação que você está indo, fizeram pergunta aqui no sentido de motivação. Apesar de eu já explicar várias vezes que quem se motiva é você mesmo. Você não pode querer que outra pessoa te motive. A outra pessoa pode até te incentivar, mas te motivar fica difícil, porque a motivação é interna, né? Mas assim, aí as interna. pessoas colocam assim, mas e se a empresa não reconhecer meu esforço? E se a empresa não me elogiar? E se a empresa não me enxergar? Né? Eu vou continuar fazendo, eu vou continuar me dedicando, né? Sim, sim. Continue fazendo, brilhando, porque não é a empresa que faz você brilhar, é você que brilha. E sabe o que vai acontecer? Se a empresa onde você está e você está fazendo o seu melhor, continue fazendo o seu melhor, porque alguém vai ver. Perfeito. E provavelmente não vai ser onde você está. Agora, você agora, porque a empresa não te incentiva, tal, você vai ser medíocre agora? Aí você não vai conseguir alguém para ver que você é brilhante. Pessoal, não é a empresa, é o que a Indira acabou de falar. Tem que sair de dentro da gente. Nós temos que encontrar uma forma de entender isso, né? Não é o externo que vai me motivar. Óbvio, preste atenção. Não estou dizendo em nenhum momento
que não seja importante o incentivo da empresa. Não me entendam mal, não me entendam mal. Como é bom você ser reconhecido, que maravilha. Mas nós vamos ter circunstâncias onde a empresa não vai te reconhecer. E aí você continua fazendo o seu melhor e corre atrás de uma melhor empresa para que possa te elogiar. Agora, cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, porque tem uma trapaça, uma armadilha aí no meio. Eu sempre digo nas palestras e nos meus livros que é o seguinte: quem reclama, essa vai doer, hein? Se preparem aí, vai doer essa. Quem reclama é incompetente. Quem reclama muito é muito incompetente. Quem reclama exageradamente é exageradamente incompetente. Vai doer mesmo aí, vai bater em algumas pessoas. Então, olha só. Então, presta atenção. Eu, Claudemir Oliveira, sou humano e também reclamo. Mas quando eu reclamo, eu tenho uma consciência de dizer: calma, você está sendo incompetente. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos supor que você esteja trabalhando aí e a empresa não te reconheça. Vamos supor esse cenário pior para você, para eu dizer por que você não deve reclamar e você deve fazer o melhor. Vamos supor que a empresa não te dê um bom salário. Vamos supor que a empresa não te dê um plano de saúde que você gostaria de ter. Não te dê vale alimentação, enfim, os benefícios que você gostaria de ter. Então, presta atenção que eu vou falar para você agora, porque vai doer. Né? Primeiro, assim, a empresa te prometeu isso antes de você entrar? Em geral, não. Em geral, portanto, já começa a baixar a bola, para usar uma expressão popular. Começa a beber um pouquinho da água do Claudemir. É só para te ajudar, não é para machucar. Eu não machuco as pessoas, eu tento mostrar a realidade das pessoas. Né? Então, assim, bom, não foi me prometido isso. Portanto, isso é uma expectativa que sou eu que estou criando. Não estou dizendo que você não mereça, absolutamente, você merece tudo isso aí. Mas calma, porque é bem mais profundo do que você pode imaginar. Então, assim, se você reclamar que o seu salário é muito ruim, primeiro você deveria agradecer. Mas, Claudemir, primeiro você deveria agradecer, porque você aceitou. Pelo que eu saiba, nós não estamos na época da escravidão, você era obrigado, você pode sair amanhã onde você estiver. Por que não saiu ainda? Não saiu ainda porque ainda não tem competências necessárias para você ter esse sonho desse trabalho que você quer. Então, cuidado em reclamar muito, porque você precisa continuar fazendo o seu melhor, independentemente de onde você esteja, para que você consiga atingir o seu objetivo. Um exemplo bem bobo que eu dou são jogadores de futebol. Se você pegar a história de jogadores de futebol, esses caras comeram água, como eu, pegavam 3 trens, 3 da manhã para jogar num campo de futebol que não era tapete. E vocês conhecem alguma história desses caras que faziam gol contra, só porque estavam puto da vida com a situação? Não é o contrário. Eles procuravam fazer golaços para um olheiro falar: esse eu quero. E aí levar para o Barcelona, levar para o Real Madrid, levar para o Flamengo, levar para o São Paulo. A mesma coisa. Eles não tinham o melhor campo para jogar. Então, se você tiver na sua empresa aí, não for a melhor empresa do mundo, faça golaço. Mas, Claudemir, pelo amor de Deus, faça golaço. Alguém Limpa vai banheiro, deixa um brilho no banheiro, porque você está fazendo para você. Quando a Indira perguntou sobre você investir num treinamento e num treinamento que a empresa não deu, se a empresa der, agradece. Se não der e você puder, vai lá e faz. Porque a empresa nunca vai tirar de você isso que você investiu, porque é teu. Ninguém rouba educação. Ninguém rouba. Olha, pode roubar esse relógio com o Mickey, pode roubar minha casa, meu carro, mas as pessoas não levam o teu conhecimento. A pessoa não pode chegar para mim e falar: Claudemir, me passa o teu inglês. Me passa, vamos passar o teu inglês. Não tem como. Claudemir, me passa o teu francês. Vamos. Não tem. O que você aprende, o que você está aprendendo hoje aqui, espero que seja útil para você, ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar. E fala para vocês, se em algum momento, depois de terminar a live ou essa gravação, não se sinta em nenhum momento ofendido se de repente parecer que eu te ofendi.
Eu estou aqui apenas trazendo uma mensagem realista para te ajudar e para te ver brilhar. Eu não quero o seu mal, mas falando algumas coisas, de repente, temos muitos jovens aí nos ouvindo, quem sabe essas minhas palavras não possam cair no momento certo para essas pessoas falar: puxa, eu precisava ouvir aquilo que o Claudemir me falou. Foi duro, mas aquilo vai me transformar. E eu encontrar você em pleno sucesso nos próximos meses ou anos e falar assim: poxa, Claudemir, foi tão importante aquele dia primeiro de trabalho, no meio do caos, no meio da pandemia, e você falou algo que eu nunca esqueci. Então, esse é o meu sonho, é de poder ajudar as pessoas a se transformarem, a serem felizes. E olhando o relógio, não dá para acreditar que nós só temos mais uns 14 minutos, porque como é bom falar do que a gente ama. É verdade. No futuro a gente faz outras lives com outros temas, né? Porque agora o Instagram, ele come rapidinho. Eu vou aproveitar para poder fazer uma colocação que você falou sobre as desculpas, né? Eu trabalho com o Sebrae, né? O Sebrae é muito parceiro nosso, e num dos treinamentos que a gente teve, num evento que a gente participou, eles fizeram um banner com uma frase. Eu realmente não sei qual é a frase, mas me marcou profundamente, que a frase diz assim: se você normalmente precisa dar muitas desculpas em função do que você não consegue realizar, significa que você realmente só é muito bom nisso mesmo, em dar desculpas. Né? Boa. Então, assim, às vezes a gente fica arranjando desculpa. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tenho que estar com minha esposa, eu trabalho muito, fico cansado, né? E eu fiquei muito feliz, Claudemir, não só por quem você é como referência e conhecimento, que já deu aqui para quem está nos assistindo acreditar no que eu tinha feito de propaganda sua, né? Eu queria que as pessoas entendessem que o Claudemir, ele não veio uma varinha de condão, bateu na testa dele e disse assim: pronto, Claudemir, você agora sabe tudo da Disney, é fluente no francês, é fluente no inglês, e você vai ganhar muito dinheiro com isso. Porque as pessoas não entendem a jornada que foi feita. Só vê quando a pessoa tem sucesso e aí diz assim: porque fulano teve sorte. Né? E aí eu trago essa colocação, porque me incomoda muito quando eu vejo as pessoas sempre acreditando, as pessoas que batalharam muito, que deram duro, que investiram, que estão lendo, né? As pessoas não gostam de ler. Né? Então, assim, livro é uma fonte fantástica de aprendizado, né? E que fica, não é verdade? Então, assim, eu venho trazendo isso porque alguns orientandos que a gente acompanha, em alguns treinamentos, nas empresas que a gente dá consultoria, sempre tem aqueles que se destacam porque se doam mais, porque estudam, porque fazem investimentos em si mesmo, e são taxados de babões, são taxados dos sortudos, são taxados dos privilegiados, mas as pessoas esquecem da jornada que essas pessoas fizeram, que às vezes as pessoas começaram do zero, bebendo água, como você colocou. Então, assim, eu sei que a gente está com um tempinho pequeno, então eu queria aproveitar para já explicar que a gente está com a nossa maratona dia 5 e 6 de maio, das 19 às 20. Para quem não se inscreveu, o link está na bio, tá certo? Essa live de hoje vai ficar gravada e depois vai ser postada no YouTube nosso. E acho que o Claudemir depois divulga nas redes sociais dele o que ele vai fazer com aquele receber. O livro do Claudemir, eu não sei qual é ainda, mas depois eu publico aqui qual é o que a gente vai sortear agora no mês de maio, né, Sara? Agora no mês de maio. Só para você saber, na hora que eles saírem da live, esse que eu entrei, a minha empresa, esse Seeds of Dreams, que eu entrei aqui com vocês, é só eles curtirem lá e na bio tem os livros onde comprar, tem os treinamentos que eu faço. Por exemplo, na terça-feira eu vou ter um treinamento gratuito com o pessoal de varejo da Disney, o cara que trabalhou Olha aí, lá. Gente, aproveita. Então, é tudo gratuito. É só entrar lá, entra na minha bio, nessa bio aí que vocês entraram aí. Pronto. Na nossa página, vai no bio e tem tudo lá. Onde estão os livros, onde está a inscrição para esse webinar que eu faço na terça-feira, tudo isso aí. Então, é importante. Gente, os livros são maravilhosos, né? Então, eu estou falando isso porque é a parte que eu tenho que falar, para poder encerrar minha fala,
porque eu vou deixar o Claudemir finalizar e falar sobre isso que a gente trouxe aqui, essa história da pessoa ter sorte, ser babão e tudo, e ele fechar nossa live de hoje, porque vocês sabem, quando a gente convida uma pessoa maravilhosa para compartilhar o conhecimento dela conosco, ela é a estrela da noite, ela é a estrela da live. Então, fica com você, amigo. Obrigado. Privilégio. Muito obrigado. O Fred, assim, não dá para eu ler tudo, então peço perdão porque eu estava muito dedicado que o flow da minha conversa fosse direcionado para vocês, e por isso que eu não tive tempo de ler todas e peço perdão. Mas o Fred falou um negócio interessante sobre caos, né? Então, Fred, né, eu usei a palavra caos num sentido figurativo da escuridão que a gente está passando sem saber sobre esse vírus e tal, mas existem vários estudos, e eu já passei por isso também, são nesses momentos que a gente tira muita energia e muita luz. Se você observar, as estrelas brilham mais quando o céu está mais escuro. Se tiver muita luz, as estrelas não brilham tanto. Então, eu acredito que o que a gente está passando hoje é uma forma de a gente encontrar soluções para muitas coisas, a gente vai valorizar muitas outras coisas, a gente vai sair mais forte do que a gente entrou, porque existe uma frase do Friedrich Nietzsche que diz que aquilo que não puder me destruir me tornará mais forte. E a vida é assim. As nossas fortalezas são construídas através dessas experiências, muitas vezes negativas. Neste livro que eu falei, Você Comeu Água, eu tenho um capítulo que eu digo que a academia está para o corpo. Se você for para uma academia e você se exercitar, ela cria o quê? Músculos em você, no seu corpo. Assim como a academia está para o corpo, o sofrimento está para a alma. Ou seja, todos esses momentos difíceis que nós passamos, eles criam músculos na nossa alma, para a gente o quê? Ficar mais forte para enfrentar outros desafios, outras turbulências que possam vir. Não estou falando naturalmente de como é que fala? Masoquismo. Masoquismo é o gosto pelo sofrimento. Eu jamais adotaria essa atitude ou desejaria isso para alguém. Eu estou falando de sofrimentos involuntários, como a pandemia dessa que veio para e a gente precisa tirar lições. E antes da gente terminar, eu vou fazer uma analogia que eu uso no artigo, que também está no meu livro, nos meus livros, sobre o inverno e a primavera, que eu acho que vocês vão gostar muito. Eu vou te interromper antes de você começar a analogia, só para deixar claro aqui para quem está assistindo e para quem vai ver a gravação, que a gravação, quando a gente colocar lá no YouTube, a Sarinha vai colocar nos links, nos comentários, os links, o link do Claudemir, o link do Seeds of Dreams, dos livros, o nome dos livros deles, todos os livros, só para poder, se vocês ficarem agoniados e não tiverem anotado, ficar tranquilo com isso daí. Pronto, pode continuar. Isso, importantíssimo que vocês, depois que acabar a live lá, curta e entre lá nessa bio, porque aí vocês têm uma ideia geral do que a gente faz, né? Perfeito. Inclusive, essa live que eu faço entrevistando essa pessoa que foi diretor da Disney na terça-feira à noite, que é de graça. Todo mundo pode entrar lá. Então, a analogia, para a gente terminar do inverno e da primavera, eu escrevi, na verdade, em um dos momentos mais difíceis da minha vida, todos nós temos momentos difíceis na nossa vida, e eu escrevi porque tem a ver com o que eu falei para o Fred. Agradeço o Fred ter usado ali a questão do caos. É uma forma figurativa. Aliás, tudo que eu estou falando hoje aqui é figurativo, é genérico, não significa que caia como a luva dentro do seu contexto. Então, não fica triste se de repente eu falar alguma coisa durante essa hora que nós estamos aqui que não caia como a luva dentro do seu contexto, porque nós somos seres humanos diferentes e isso pode acontecer. Então, temos mais 6 minutos, deixa eu terminar a história aqui. Deixa eu terminar a história porque vocês vão adorar a analogia. Então, olha só, tem a ver com o Fred. Fred, obrigado, Fred. Olha só. No inverno, as árvores ficam secas, os galhos secos. Né? Teve o outono, das folhas caem. Olha, é o meu outono, entendeu? A gente, na vida, a gente tem 4 estações. E o segredo é você saber passar por elas com dignidade, agradecendo por todas, porque há razão para termos as 4 estações na vida e na nossa vida pessoal. Então, olha só.
No frio, as árvores então ficam feias, entre aspas, sem folhas. E você não ouve uma árvore falando assim, nossa, como eu estou horrível. Ai, que loucura, como eu estou feia. Tudo quietinha, caladinha, no meio da noite, naquele frio, naquela geada. Mas o que as pessoas se esquecem é que há um processo em que as raízes estão se aprofundando, vou fazer assim, ó, se aprofundando em busca de nutrientes e água. Isso é um processo que existe no inverno. Eu não estou inventando isso para agradar as pessoas, estou fazendo analogia com a vida, que nós somos essas árvores, que temos primavera, verão, outono e inverno. Pois bem, no inverno acontece isso que eu estou falando para vocês. As árvores não têm como dar flores pelo frio, estão se preparando, as raízes indo lá embaixo, em busca de água e de nutrientes. Para quê? Para a primavera que está logo ali e que vai chegar. Para aquela árvore florida e linda, fala assim, eu não acredito que é ela. Sim, é ela. Mas como pode, Claudemir? Porque enquanto estava no inverno, ela estava se preparando, fortalecendo as raízes, buscando nutrientes para nos dar toda essa beleza. Então, meus amigos, esse caos ao que eu me referi, ou se você que está aí do outro lado estiver passando por um momento duro da sua vida, como se fosse um inverno, eu estou aqui para afirmar para você: não se desespere, não blasfeme, não reclame tanto. Na calada da noite, inclusive, agradeça. Uau, Claudemir, não me peça isso. Agradeça. Porque nós estamos buscando os nutrientes para entender para quê, não por quê, para que nós estamos passando por esse inverno. E você vai encontrar as respostas e você vai sair florido depois de todo esse sofrimento que você possa estar passando. Isso é a vida. O inverno, ele nos ensina muito para a gente sair na primavera com flores, com cheiro, com perfume. E é isso que eu desejo a vocês nesses 2 minutos finais que nós temos. Uma gratidão enorme pela Indira ter aberto a oportunidade de eu conhecer vocês. Se eu não conhecesse, eu só conheci vocês, estou conhecendo vocês por causa da Indira. Agora, o melhor para o grande finale nosso hoje é o seguinte: eu quero encontrar você em breve, todos vocês, para dar um abraço. Para a gente falar assim, vencemos o vírus, já temos um remédio, já temos uma vacina e podemos nos abraçar. E eu vou abraçar você e você vai falar para mim, Claudemir, eu estava no inverno e toda vez que eu passo por inverno eu lembro da primavera por causa de você. A gratidão enorme, 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 enorme para com vocês. Amém, gente. E espero que esse abraço seja aqui em Fortaleza quando a gente conseguir realmente lhe trazer aqui no evento. Tá bom? Quero muito ir para Fortaleza. Com certeza, e a gente vai superar isso. Gente, fiquem com Deus. Minha gratidão por vocês estarem aqui conosco. E minha gratidão ao Claudemir, né, por ter aceito. Ele sabe o quanto eu admiro, o quanto eu curto, leio os livros dele, acompanho a rotina dele. Ele também tem perfil no LinkedIn, gente. Vocês podem acompanhar, ele está sempre botando coisas legais lá no LinkedIn. Agradecer. Quando eles entrarem na bio, tá tudo lá. Entra Pronto, na bio. nesse bio, na bio dele, lá vocês vão ver que tem tudo. E agradecer, e curtam. E agradecer aqui de público a Ju, que foi show e é quem nos ajudou a articular tudo isso. Ju, você não existe, viu? Gente, obrigado, ficamos nessa. Em breve a gente aparece por aqui e avisa que a gravação estará disponível. Grande beijo. Tchau, fique com Deus. Obrigado, viu?